de Deus, para que o Senhor possa nos iluminar esta noite. Pai, nós se achegamos diante de Ti através da Tua palavra. Senhor, fala conosco esta noite. Senhor, toca o nosso coração, que Teu Espírito, Senhor, nos induza a entender a Tua palavra, para que cada dia mais, Senhor, nós venhamos ser edificados, não pelos costumes deste mundo, não, Senhor, mas por Tua palavra. Senhor, se faça a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 53, versículo 5. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Até, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou dar uma pausa nos decretos de Deus. Próximo sábado a gente começa novamente com os decretos. A gente começa a iniciar com a exposição dos decretos de Deus. E hoje, irmãos, vou trazer algo que irá expressar o que Cristo sofreu por mim e por você. Hoje, irmãos, eu quero trazer aos irmãos o que Cristo passou por causa de você, o que Ele fez por cada um de nós. Hoje eu vou trazer um pouco dali da angústia do jardim até o sepultamento do Senhor. E amanhã nós vamos ter outro período de exposição do que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então vamos começar hoje e terminamos no culto de amanhã. Isaías, irmãos, profetiza o que iria acontecer com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito tempo antes, irmãos, muitos anos antes de Cristo existir, vamos dizer assim, porque Cristo sempre existiu, mas antes de Ele vir a esta terra, Isaías, o profeta Isaías, já profetizava sobre Ele e falava o que iria acontecer com Ele. Qual era o propósito de Cristo vir à terra? Isaías aqui é claro, irmão, porém Ele foi ferido por nossas transgressões. O que levou Cristo àquela cruz? Será que foi os principais sacerdotes? Será que foi o povo judeu? Será que foram os escribas? Ou Pilatos? O que levou Cristo à cruz? Irmãos, isso nada mais é do que a determinação de Deus, o decreto de Deus. Cristo morreu naquela cruz porque Deus decretou que Ele passasse por isso, que Ele passasse por esse sofrimento, para que através de Cristo nós venhamos ter vida. Pois Deus exigia um sacrifício à altura do que nós fizemos, do preço a qual estava sendo cobrado a cada um de nós. Pois os nossos pais pecaram diante do Criador, e tudo isso recaiu sobre toda a humanidade, irmãos. Toda a humanidade, de Adão até a última, irá ser cobrado o preço do pecado. E como nós sabemos, o preço do pecado é a morte, irmãos. É a morte. Pois o pecado faz separação do homem com Deus. Então Cristo veio a esta terra para nos ligar novamente com Deus. Mas só existia uma forma de Cristo nos ligar com Deus: através do sacrifício, porque isso é exigência de Deus. Isso é exigência do Criador. O Criador decretou que só poderia ser pago através de sangue. E Cristo veio a esta terra para suportar os nossos pecados, para pagar o preço a qual estava sobre a nossa cabeça, irmãos. Estávamos só em um fio, irmãos, para cair no abismo.
E esse fio iria quebrar, não adiantar, não ia adiantar o que você poderia fazer. Este fio, a qual nos sustentava diante do abismo, este fio iria quebrar. Não tem possibilidade de você fazer algo, correr, não ia conseguir, irmãos, pois não tem outra forma de nós nos conectar novamente com Deus, se não for através de Jesus Cristo, irmãos. Ele diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro jeito do homem ter o seu preço pago, ter o seu pecado pago. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você se lavar da sua imundície. Não tem outro jeito de você colocar uma roupa alva, branca. Não tem como, irmãos. Pois a nossa força é insuficiente para chegar ao Pai, irmãos. Muitos estão enganados, se ajoelhando debaixo de imagem, acendendo vela, dando sacrifício, achando que isso vai fazer alguma coisa. Ou até mesmo crentes podem estar enganados, porque achando que é bom, porque eu dou cesta básica, porque eu ajudo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e achando que isso vai levar ele adiante de Deus. Está enganado, irmãos. Só existe uma possibilidade de se achegarmos a Deus, é Cristo Jesus, irmãos. Glória a Deus. É Ele diz sua palavra, Ele é o caminho, irmãos. Não existe outra possibilidade. A possibilidade do homem é ir para o inferno, para o Sheol, para o Hades, para o Guiena. Essa é a possibilidade do homem. A sua vontade, a sua força, a sua inteligência irá te levar para lá, para o mundo dos mortos, onde não há, irmãos, a presença do Deus eterno. O amor de Deus não está naquele lugar. E lá só há trevas e ranger de dentes. Assim o Senhor e Salvador Jesus Cristo diz em sua palavra: trevas e ranger de dentes. Nós vemos isso na parábola de Lázaro e o rico. Aquele homem acorda em tormento, atormentado naquele lugar, de uma forma tão grande que aquele homem pediu uma gota de água na sua língua para se refrescar. Imagine que uma gota de água vai refrescar quem? Mas aquele homem estava em tormento, irmãos, que achava na mente dele que aquela gota de água iria refrescá-lo diante daquele tormento ao qual ele estava. Esse tormento, irmãos, este lugar estava reservado para cada um de nós, irmãos, porque pecamos diante do nosso Deus, éramos transgressores da lei de Deus. Mas, irmãos, eu quero trazer uma notícia boa aos irmãos, as boas novas. Cristo morreu em seu lugar. Ele entregou a vida dele no seu lugar, irmãos. O juiz já tinha decretado, culpado, mas ele disse: esta pena quem vai pagar sou eu. E ele tomou o seu lugar no júri ali, e pagou a sua pena, irmãos, e libertou. Ele libertou, como Isaías diz: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. Transgressões, iniquidades é pecado, irmãos, é pecado diante de Deus, e isso que estava sobre nós recaiu sobre Cristo. E naquela cruz ele sofreu a ira de Deus, a qual iria cair sobre nossas cabeças, irmãos. Estávamos predestinados a sofrer a ira de Deus. Você olhou o sacrifício de Cristo ali, o que Cristo passou, aquilo só é a ira do Criador. A ira contra o pecado, a ira contra a injustiça. A santidade de Deus exige que Ele seja justo. Não tem como Deus passar a mão na cabeça de ninguém, não, irmãos.
Não tem como não. A santidade exige que ele faça justiça. Como se diz a palavra, Deus é amor, Deus te ama, mas esquece de dizer que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor, que irá consumir os ímpios, que se não se arrependerem e se entregarem ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui Isaías profetiza muitos anos antes de Cristo que haveria de vir para que as transgressões, as iniquidades do povo recaísse sobre ele. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, somos curados. Pela morte de Cristo, irmãos, somos beneficiados. Você está vivo para a eternidade por causa de Cristo, porque Ele sofreu no seu lugar, Ele deu a vida dele por você. Infelizmente, ainda há crente que não entende isso. Ao fato de não entender, aí vive uma vida aí à toa, louca, porque não entende, não sabe, porque eles não entram na mente que ele foi tirado do júri e Cristo sentou no lugar dele. Eles não entendem isso. Se eles entendessem, a vida deles eram justas, porque eles sabiam o preço a qual Cristo pagou naquela cruz por mim. Então a minha vida tem que andar digna, limpa, honesta, diante da imundície deste mundo, porque eu tenho que mostrar Cristo, porque Cristo tem que ser visto na minha vida, Cristo tem que ser visto nas minhas atitudes, porque eu sei o preço, eu compreendo o preço que Cristo pagou por mim. E Isaías profetiza muito tempos antes de Cristo o que o Senhor e Salvador Jesus Cristo iria passar, irmãos. E hoje, irmãos, eu quero trazer aqui, desde a angústia do Senhor no jardim, quando a revelação dos céus vem sobre ele e mostra o quanto ele deveria sofrer para que ele pudesse dar vida e vida com abundância para este mundo. E aqui em Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46. Lucas 22, 39 e o 46. Aqui, antes dessa passagem, o Senhor tinha levado os discípulos para ceiar, a última ceia do Senhor. E no meio desta ceia, o Senhor revela que ele seria traído por um próprio amigo dele, um que estava sentado na mesa e comendo da mesma comida que ele comia. E o Senhor revela ali que um deles iria ser o traidor. E após este fato, o Senhor vai até o Monte das Oliveiras orar a Deus. E aqui Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 46 diz, e ele saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e seus discípulos também o seguiram. E ele, chegando ao lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E retirou-se deles cerca de um tiro de pedra, e ajoelhou-se, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo do céu, fortalecendo-o. E estando em agonia, ele orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam pela terra. Irmãos, aqui é um estado que a pessoa está de uma tal forma de temor, de agonia, de aflição, aí o sangue começa a ser
espirrado pelos poros dos pelos, porque este homem está em choque, está em uma agonia tremenda, que em vez de sair suor, ele expele sangue. E assim o Senhor estava naquele jardim. Por quê? Porque a revelação estava sendo revelada a ele. Ele estava tendo a noção do que ele iria passar para dar vida à humanidade. E ele fica de uma forma tão aterrorizado que começa a expelir sangue pelos poros. E ele levantou-se da oração, veio para os seus discípulos e eles encontraram dormindo de tristeza. E ele disse-lhe: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entre em tentação. Irmãos, veja o que o Senhor passou. Veja a agonia que o Senhor teve que enfrentar, ao fato de saber o que iria acontecer com ele, ao fato de saber o peso da salvação da humanidade, ao fato de entender, irmãos, quanto iria ser doloroso dele passar, para que ele pudesse libertar o povo da escravidão. Porque, irmãos, aqui nos reflete, irmãos, a Páscoa. A Páscoa para a humanidade hoje em dia é ovo do coelho, é chocolate, é festividades, é vinho. Mas a Páscoa verdadeira, irmãos, para o povo de Deus é a libertação do Egito. Quando o povo é levado por Deus através de Moisés para sair do Egito, Deus cria a Páscoa. Deus pede ao povo para matar um cordeiro e ali se alimentar com sua família. Se sua família fosse pequena para o cordeiro, deveria chamar o vizinho para se assentar e se alimentar. E se arrumar, e a saída do povo do Egito iria começar. Então a Páscoa, irmãos, é a saída do povo do Egito. A Páscoa não é isso que você está vendo aí, não. A Páscoa foi quando o povo foi liberto do Egito. Ali foi uma comemoração da libertação da escravidão, irmãos. Nós nos alegramos em Cristo Jesus, porque Ele nos libertou da ação do pecado, irmãos. Ele nos libertou do que estava sendo cobrado, irmãos. O nosso preço, a qual, irmãos, nós teríamos que pagar com vida. Teríamos que pagar com a nossa própria vida. E íamos passar pela segunda morte, que é a morte da alma, do corpo e do espírito. Mas o Senhor nos libertou, irmãos. Glória a Deus. Olha o que ele passa, irmãos. Ele na revelação de Deus, este homem sofre de uma forma tão grande que começa a expelir sangue, irmãos. Ele fez isso por você, irmãos. Ele nos deu vida. O Senhor é a nossa Páscoa. É por Ele que somos libertos do pecado, irmãos. E aqui o Senhor passa por este momento de aflição. O Senhor é traído pelo seu próprio amigo, que andou com ele, que estava com ele. Este homem trai o Senhor. Este homem é um instrumento do diabo para cumprir com a palavra de Deus, para que ele pudesse ser traído e através dessa traição ser levado à cruz. Em Salmos capítulo 41, versículo 9, aqui diz, irmãos, ó: sim, meu próprio amigo, no qual eu confiei, que comeu do meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. O salmista, irmãos, ó, já profetizava muito tempos antes o que iria acontecer com Cristo. Aqui o salmista profetizou e disse assim: o meu próprio amigo, o qual eu confiei, ó, e comeu o meu pão, levantou seu calcanhar contra mim. Olha o que Cristo passou por você, irmãos.
A angústia do jardim, ao fato de revelar o que o Senhor iria passar. O seu amigo lhe trai com um beijo, e naquele momento ele leva todos aqueles para pegar Cristo por causa de 30 moedas de prata. Irmãos, nós devemos entender o que Cristo fez por nós, irmãos. Nós não temos que esperar a Páscoa chegar para entender. Não, irmãos. A nossa vida, o nosso cotidiano tem que apontar, irmãos, o que Cristo fez por nós, para que nós possamos ser gratos, para que nós possamos, irmãos, valorizar o que Jesus fez. Quando nós olharmos para a cruz, nós devemos enxergar, Cristo Jesus. Ele passou por aquele sofrimento para me salvar, para me resgatar, para me remir dos meus pecados. Devemos ter os olhos abertos, irmãos, para entendermos isso. Infelizmente, irmãos, nem todos entendem. Infelizmente, eu falo isso com tristeza, nem todos entendem o sacrifício de Cristo, porque se entendessem, não andavam como estão andando, irmãos, não haveria escândalos. Agora, ultimamente, começou, irmãos, escândalos de homens de Deus, mulheres de Deus. Essas pessoas conhecem a Cristo? Elas entendem o sacrifício de Cristo? Elas lembram o quanto o Senhor suou sangue para poder remir-los? Eles não entendem, irmãos. Infelizmente, o julgamento de Jesus Cristo, Marcos capítulo 15, versículo do 1 ao 14. Marcos 15, versículo do 1 ao 14. Após o Senhor ser traído ali por Judas Iscariotes, por um beijo que revelava quem era Jesus Cristo é levado, irmãos, pela guarda ali do templo, para ser apresentado a Pilatos. Ele passa por alguns sacerdotes antes, alguns principais sacerdotes, Caifás, é julgado ali de acordo com a lei deles, mas só que eles deveriam levar para Pilatos julgar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui nós vemos agora o julgamento de Jesus Cristo, Marcos capítulo 15, versículo 1 ao 14. E logo de manhã, os principais sacerdotes reuniram-se em conselho com os anciões e os escribas e todo o conselho, e amarraram Jesus, levando e o entregaram a Pilatos, o governador daquele tempo. E Pilatos lhe perguntou: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes isto? E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, mas ele nada respondia. E Pilatos perguntou novamente, dizendo: nada responde? Vê quantas coisas eles testemunham contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, naquela festa ele libertava um prisioneiro qualquer que eles desejavam. Ali sempre na Páscoa, irmãos, havia ali um julgamento, e ali o povo escolhia um prisioneiro para ser solto, né? E havendo um chamado Barrabás, que estava preso com outros insurgentes que tinham cometido assassinato na insurreição. E a multidão gritava em voz alta, começou a querer que ele fizesse como sempre lhe tinha dito. O povo começou a pedir para Pilatos libertar um prisioneiro.
Mas Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos liberte o rei dos judeus? Pilatos pediu para que o povo libertasse Jesus Cristo, porque ele sabia que, por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Olha como o povo é cruel. O homem que ensinava na sinagoga, o homem que curava os enfermos, curava os leprosos, o homem que só veio trazer o bem, irmãos, e mostrar o caminho da salvação. Mas por inveja, por usura, ganância, esse povo se levanta contra o Senhor. Mas os principais sacerdotes insultaram a multidão para que lhe soltasse antes Barrabás. Um povo que foi curado por Cristo, um povo que o Senhor levou para alimentar com mínimos peixinhos e pães. Este povo estava pedindo agora que libertasse Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse novamente: então o que queres que eu faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles gritavam, irmão, gritavam novamente: crucifica-o. O povo que foi curado por Cristo, o povo que viu as maravilhas que o Senhor fez naquele lugar, o povo agora gritava: crucifica-o. Então Pilatos lhe disse: por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: crucifica-o. Irmãos, aqui nós entendemos como nós somos cruéis, como nós somos ruins, irmãos. Uma maldade invade o nosso coração. Um povo que foi curado, irmãos, um povo que viu prodígios e maravilhas pelas mãos do Senhor. Chegou um momento que eles preferiram, irmão, um ladrão, um assassino, ser liberto, e condenaram um homem injusto à cruz. Condenaram um homem que nada fez. Mas este povo, excitado pelos principais sacerdotes, eles gritavam: crucifica-o. De uma forma tão grande que Pilatos ficou até aterrorizado. Então Pilatos lhe disse: por quê? Por quê? Porque Pilatos não tinha visto nada de mal em Cristo. E Pilatos disse: por quê? Que mal ele fez? E eles cada vez gritavam mais excessivamente: crucifica-o. De uma forma que aquele governador ficou aterrorizado pela atitude daquele povo, pela crueldade, irmãos. Mas, irmãos, em Isaías 53, versículo 6 e 8, Isaías profetiza sobre isso. Isaías fala do que iria acontecer com Cristo. Há muito tempo antes de Cristo, ele já profetizava. Isaías 53, versículo 6 ao 8. Todos nós, como ovelha, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a boca. Isaías profetizou algo que iria acontecer lá com Pilatos, o julgamento de Cristo, que ele não iria abrir a boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda, perante os seus tosquiadores, estava assim. Ele não abriu a boca. Ele foi levado desde a prisão e desde o julgamento. E quem manifestará seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo foi ele chegado.
Isaías já profetizava acerca de Cristo, acerca do julgamento a qual Cristo iria passar. E tudo isso, irmãos, foi por nós. Tudo isso o Senhor sofreu por nós, por você. Foi por você, irmãos. Isso tudo foi decreto de Deus, ao qual nós estamos estudando. Deus decretou antes da fundação do mundo que isso acontecesse, justamente porque por amor a nós, irmãos, porque Ele sabia que nós nunca iríamos chegar a Ele. Ele decreta o seu Filho para ser esmagado naquela cruz, para que nós possamos voltar ao Pai, para que nós possamos ter vida e vida com abundância. Cristo sofreu este sofrimento terrível para que você volte ao Pai, para que Ele seja o caminho que te leva à salvação eterna, irmãos. Então não existe outra possibilidade da pessoa voltar ao Pai. Não tem outra forma se não for por Jesus Cristo, porque Ele passou pelo sofrimento, Ele deu a vida dele por nós. Então é Ele que nos liga ao Pai. Crucificação de Jesus Cristo. Outro fato, irmãos, que nós vamos ver aqui, em Marcos capítulo 15, versículo 15 ao 26. Marcos 15, versículo 15 ao 26. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, liberou-lhe Barrabás e entregou Jesus, após tê-lo açoitado, para ser crucificado. E os soldados que levaram para dentro do salão, chamado pretório, e convocaram todo o destacamento. Por que eles fizeram isso? Os soldados chamaram todos os soldados para estar diante do Senhor. Para quê? Olhe bem. E vestiram com púrpura e entrelaçaram a coroa de espinhos, puseram-na na cabeça dele e começaram a saudá-lo: salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e curvando os seus joelhos o adoraram. Veja bem o que eles fizeram: escarneceram do Senhor, não? E tendo zombado dele, tiraram-lhe a púrpura e lhe puseram suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificá-lo. E obrigando a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo a carregar sua cruz, e levando no lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E havendo crucificado, repartiu as suas vestes, lançando sorte sobre elas, o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram. E a epígrafe que foi de sua acusação estava escrito: Rei dos Judeus. Pilatos solta Barrabás para fazer o favor do povo e manda crucificar o Senhor. E ali, antes da crucificação, nós sabemos que o Senhor foi açoitado, duramente açoitado, de uma forma cruel. E muitos relatos dizem que havia lugares que dava para ver até os órgãos do Senhor.
E tão açoitado que ele foi, escarneceram dele, bateram, cuspiram e o crucificaram. Irmãos, vejam que o seu Senhor passou para te dar vida. Vejam, quando a palavra diz que você foi comprado, irmãos, o Senhor não te achou em uma prateleira do supermercado ou em uma farmácia, não, irmãos. O Senhor sofreu para lhe comprar. O sangue dele foi derramado, a carne foi moída, irmãos. Se você for ver relatos da crucificação, é uma forma de tortura pior que existe, irmãos. Porque ali é algo doloroso e causa grande sofrimento. Tem relatos de pessoas que ficam 3 dias para morrer. E às vezes, quando se passa 3 dias, os soldados quebram os joelhos para que eles possam descer, e descendo, o pulmão é pressionado e ele não consegue respirar e morre sufocado. Imagine que morte o Senhor sofreu. Muitos relatam que os pregos foram nas mãos. Não, irmãos, os pregos foram no pulso. E aqui neste lugar, irmãos, passa um nervo que é altamente doloroso. Agora imagine um prego de 15 centímetros passando este lugar, entre os ossos, entre nervos, entre articulações. Imagine a dor. Alguns médicos dizem que passa um nervo que é altamente doloroso, irmãos. E o Senhor levou um prego de 15 centímetros. 15 centímetros ele ficou preso na cruz, com o prego no seu pulso. Vejam que Cristo passou por você, irmãos, por causa de você, por causa do seu pecado, irmãos. Cristo sofreu um sofrimento de dor, irmão, de angústia, irmãos. O Senhor, para respirar naquela cruz, ele tinha que forçar os pés cravados com prego para se levantar, para poder respirar. Porque se ele deixasse descer, o pulmão contraía, ele não conseguiria respirar. Então, naquele sofrimento, com as costas todas em carne viva, tinha que raspar na madeira da cruz áspera para ele poder respirar. Aquele momento que ele fazia aquela força para se levantar, ali que ele respirava. Quando descia, faltava ar. Aquele sofrimento não foi qualquer sofrimento, irmãos. Quando a palavra diz que Cristo veio te dar vida, irmãos, ele passou por algo doloroso para que você hoje possa ter vida e vida com abundância, irmãos. É por isso que Deus deu todo o poder e autoridade a ele, irmãos. Porque ele morreu por você, ele deu a vida por você. E se todos soubessem disso, tivessem noção disso, seriam homens de Deus verdadeiramente, irmãos, mulheres de Deus, pessoas que não se encantam mais com o mundo, porque eles sabem o valor ao qual Cristo sofreu, eles sabem quanto foi doloroso pelo Senhor, para que hoje nós possamos estar diante de Deus. Quanto ele sofreu, desde a traição até o sepultamento. Se você soubesse, desse valor a isso, a sua vida deveria ser íntegra ao Senhor. Como Paulo diz a Timóteo, irrepreensível. Nada mais presta mais, só o meu Senhor, porque eu sei o que ele sofreu por mim, eu sei o que ele fez por mim, o que ele teve que aguentar por mim, eu sei. Então eu valorizo isso, eu valorizo. Quando nós viemos a ser do Senhor, irmãos, devemos pensar nisso, irmãos. Porque aquele momento que nós estamos aqui se alegrando na ceia do Senhor, estamos recordando o que o Senhor sofreu naquela cruz. Quando você levanta um pedacinho do pão que representa a carne de Cristo, está ali refletindo o quanto a carne do Senhor sofreu. Foi moída por nossas
transgressões, nossas iniquidades, foi esmagada. Quando você levanta o cálice, é o sangue do Senhor que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Então, toda vez que nós viemos nos reunir, irmãos, devemos refletir isso, devemos entender o quanto o Senhor sofreu, irmãos, para te dar vida, vida e vida com abundância. Isaías capítulo 3, versículo 3 ao 5, ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza, e nós escondemos dele nossa face. Igualmente ele foi desprezado e nós o tivemos como nada. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz está sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Isaías reflete aqui, irmãos, pelo sofrimento de Cristo, pela dor de Cristo, pela rejeição a Cristo Jesus, é como nós somos curados, como nós somos abençoados. Ele deu a vida dele para nos abençoar, irmãos. Então devemos ter essa imagem em nossa mente, para que essa imagem possa refletir a importância de Cristo, irmãos, para que nós não venhamos esquecer o que o Senhor fez por nós. Este período ali de Páscoa, vamos lembrar de coelhinho de chocolate, o ovo da Páscoa. Vamos nos reunir em casa para comer à vontade, encher a barriga, encher a cara de vinho. É para isso que existe a Páscoa? Pois a maioria das pessoas é para isso aí. Pode ver, pode ir na rua ali, você vai ver o som tocando, cachaçada, prostituição, drogas. E o período que nós estamos passando? Alguém lembra de Cristo? Alguém lembra que Ele deu a vida para dar vida? Alguém reflete isso? Não. Eles refletem o desejo da carne. Então a palavra de Deus é clara, irmãos. Aquele que crê será salvo. Aquele que crê, aquele que depositar confiança na morte de Cristo, aquele que crê que Cristo morreu naquela cruz, ao terceiro dia ressuscitou e hoje agora está sentado à direita de Deus, terá salvação. Mas aquele que não crê já está condenado, irmãos. Já está, é uma posição que a pessoa já se encontra condenada, porque não creu no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque este preço foi alto preço, irmãos. Foi um preço grande, e quem sabe nenhum de nós iríamos pagar isso. Nenhum de nós iríamos nem pensar em passar por isso. Mas o Senhor foi e entregou a vida dele por mim e por você. E se hoje você está na presença dele, é porque ele te amou. Ele te amou, irmãos. Ele te amou primeiro, porque você amasse ele. Ele te amou e entregou a vida dele por você. Então que a partir de hoje você possa dar valor, dar valor a Cristo Jesus, saber, entender o que Ele fez por você. Se você está numa igreja, na reunião dos santos, você tem que entender que isso foi um alto preço para que você chegasse aqui, para que você estivesse aqui. Alguém pagou uma vida, deu a vida dele por você, derramou sangue, a carne foi rasgada, para que você possa estar numa igreja, na reunião dos santos, sendo abençoado por Deus. Então, quando eu entendo tudo isso, irmãos, eu não quero nem saber o que acontece aí fora, irmãos.
Eu não quero nem chegar perto dessas coisas, irmãos. Quando eu tenho oportunidade, eu vou falar do amor do meu Senhor. Eu vou proclamar isso, irmãos. Eu vou expressar isso para as pessoas. E como é que eu expresso isso? Sendo honesto, sendo digno, me vestindo como um homem de Deus, se vestindo como uma mulher de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em você, irmãos. Não acho que é só falar. O falar é importante, sim. O evangelizar é importante, muito importante. Mas tem algo também, irmãos, que reflete Cristo, quando a nossa vida é posicionada a brilhar no Senhor. Quando você é honesto no seu trabalho, quando você não faz ligação com coisas erradas. Algo muito simples. Quando você não mente, irmãos. Quando você diz, isso não é de Deus, eu não posso mentir, nem que eu sofra, mas eu não posso falar mentira, porque eu estarei desagradando aquele que deu a vida por mim. Algo simples, que às vezes nós pensamos que nada, mas isso desagrada a Deus, irmãos. Isso desagrada ao Senhor. Após a crucificação, nós lembramos o sepultamento de Jesus Cristo. Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 61. Mateus capítulo 27, versículos 57 ao 51. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus, e ele foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o em um pano limpo de linho e o deitou no sepulcro, no seu próprio túmulo novo, que havia esculpido em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, partiu. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada defronte do sepulcro. Após a morte de Cristo, irmãos, se apresentou um servo do Senhor, a qual ninguém sabia que ele era servo do Senhor, mas ele temia ao Senhor. E ele vai até o temido Pilatos e implora para que Pilatos entregasse o corpo de Cristo a ele. E ali Pilatos entrega o corpo do Senhor, e José de Arimateia envolve-o em um pano limpo de linho e coloca o Senhor num sepulcro novo, um túmulo novo, onde ninguém já havia passado ali. E ali, após, ele rola uma pedra e fecha aquele lugar. E a palavra diz que ali estava Maria Madalena e a outra Maria assentada defronte do sepulcro. O Senhor morreu, irmãos. O Senhor morreu. Ele deu a vida por você. Ele entregou a vida dele por você. Nesse momento o Senhor se encontra no sepulcro ali, morto. O corpo do Senhor descansa no sepulcro. Glória a Deus. E amanhã nós vamos prosseguir este resultado, porque o sepulcro não foi capaz de segurar o Senhor. E amanhã, com fé em Deus, nós vamos lembrar este fato, em nome de Jesus.